Olá, tudo bem com você? Meu nome é Soraya e esse é o terceiro vídeo da série sobre perdão, o perigo de não perdoar. Por volta de 2 anos antes de eu começar a trabalhar com esse tema, eu fui gravar um Reels bem pequenininho. E na hora, antes de gravar esse Reels, eu tive uma visão. E eu quero compartilhar ela com você porque ela exemplifica muito bem o que acontece quando nós não perdoamos. E nessa visão existia uma mulher e ela estava fazendo uma limpeza na sua casa. Ela ia receber uma amiga para uma visita. E de repente ela viu uma sujeirinha na sala, mas a amiga já estava perto de chegar, então ao invés de ela recolher e jogar no lixo, ela colocou num cantinho da sala, embaixo do tapete. Ela imaginou que naquele lugar, quando a amiga chegasse, nem ia chegar perto. E o que acontece nessa visão? Essa amiga, quando chegou, se cumprimentaram tal e foram para a sala. Essa amiga foi exatamente onde estava aquela sujeira. E ela se sentou no sofá e, claro, colocou os pés no chão, em cima daquela sujeira. A amiga não percebeu nada, mas a anfitriã, a mulher que a recebeu, começou a ficar muito incomodada, porque era algo que ela ia resolver depois que a amiga fosse embora. E naquele momento, tudo que ela podia pensar é: agora ela está esmagando essa sujeira. Então ela está sujando mais o chão e também está sujando o tapete. E a conversa foi continuando na visão, só que a anfitriã, ela já não conseguia mais desfrutar da amizade ali, da conversa, do momento que era para ser tão especial de comunhão. Aquilo virou um tormento para ela, uma perturbação. E quando aquela visão ela acabou, eu entendi exatamente o que o Senhor estava tentando falar comigo, me mostrar que quando existe algo conosco, algo que nós ainda não perdoamos, não importa onde nós estamos, com quem nós estamos, podemos estar numa festa, numa celebração, mas em algum momento, aquela sujeira, ela vai vir à tona, mesmo que não apareça aos olhos naturais, ela vai causar o estrago que toda sujeira causa. E aquilo foi tão forte para mim, porque eu sei que perdão é algo muito importante. Mas depois daquela visão, eu comecei a falar e a entender melhor sobre o perdão, a importância de nós perdoarmos as pessoas. E eu quero compartilhar com você agora coisas que podem acontecer quando nós não perdoamos. Primeiro, nós descumprimos a palavra de Deus que diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas ou ofensas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3,13. Segundo, nos tornamos escravos. Terceiro, nós agimos, claro, contra a palavra de Deus. Quarto, abrimos mão da paz que excede todo o entendimento, que está ali em Filipenses 4, 6 e 7. Então, se eu não entrego para Deus, se eu não libero, aí eu não vou ter como desfrutar a paz que Ele me promete. Quinto ponto, nós temos a nossa visão distorcida acerca das pessoas e das situações. O sexto ponto, nós machucamos as pessoas, querendo ou não, porque nós vamos reagir de acordo com aquilo que nós fomos machucados e que ficou lá, escondidinho em algum lugar. Sétimo ponto é sobre a raiz de amargura. A palavra de Deus nos diz: livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros. Novamente, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo.
Efésios 4, 31 e 32. Então, se você foi caluniado, se você foi machucado, foi ferido, recebeu ofensas, aqui diz qual deve ser a tua resposta, né? Tendo cuidado de que ninguém seja faltoso e se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Hebreus 12, 15. Mais uma vez aqui falando da raiz de amargura, o que pode acontecer, né? 8º ponto, nós ficamos doentes fisicamente. Principalmente para nós que servimos ao Senhor já há vários anos, é muito comum nós encontrarmos pessoas que sofrem algum tipo de enfermidade, mas essa enfermidade, a raiz dela foi a falta de perdão. E quando a pessoa libera o perdão, ela é curada da sua enfermidade. 9º ponto, damos lugar ao diabo quando não queremos perdoar. E a palavra nos diz, nos alerta em Efésios 4, 27. E não deem lugar ao diabo. 10º ponto, nós não vivemos a plenitude de Deus. E nem tem como. Porque o Senhor vai te pedir para realizar coisas extraordinárias. E é como se você vivesse preso numa corrente. Então você só consegue avançar até um pedaço. O último ponto, e não menos importante, deixamos de ser perdoados durante o nosso caminhar com o Senhor. A palavra nos diz em Marcos 11, 25 a 26, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Nós sabemos que Jesus veio para que nós tenhamos também uma vida abundante, né? Tenhamos vida e em abundância. E é através dele, do que ele fez, que nós temos acesso a tantos benefícios, e um deles é o perdão e o outro é perdoar. E eu creio que, independente do que te causou essa dor, é possível sim você ser livre. Eu compartilhei alguns pontos que me chamaram a atenção enquanto eu preparava o material para conversar com você. E talvez alguns deles você já se identificou assim de começo, né? Então eu quero te dizer, não continue da mesma maneira. Se você aprendeu algo da palavra, como no caso agora sobre o perdão, aprenda e coloque em prática. Seja um praticante da palavra de Deus. E viva o que Deus tem para você viver em nome de Jesus. Eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.